Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma live aqui do Pergunta pra Físio, edição especial de aquecimento. Aquecimento para nossa Semana Mulher Sem Dor, que vai acontecer do dia 12 até o dia 18 do mês de junho. Se você, mulher, ainda não fez a sua inscrição, não garantiu a tua vaga nesse evento gratuito, se você está me vendo aqui pelo Instagram, toca lá na minha foto, abre o meu perfil, tem um único link em azul, clica lá, preenche seu e-mail, entra no grupo do WhatsApp para você garantir a sua inscrição. E para você que está me assistindo aqui pelo YouTube ou então pelo Facebook, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também aqui nos comentários para você ir para lá e poder participar também. Bom, e hoje aqui eu trouxe um conteúdo de um obstáculo que para muitas mulheres de eliminar as dores no corpo. Hoje a gente vai falar sobre o medo de se movimentar e da dor piorar. Isso acontece com você? Você tem medo por conta da patologia que você tem, por conta do seu diagnóstico, por conta da tua dor nas costas, da dor no joelho, da dor no quadril, da dor no ombro. Você sente medo de se movimentar e fazer alguma coisa ali de errado e a sua lesão piorar, tua dor aumentar, sua patologia evoluir? Conta aqui pra mim nos comentários que é sobre isso que a gente vai falar aqui na nossa aula de hoje. Primeira coisa, vamos entender um pouquinho o que é esse medo, por que esse medo acaba acontecendo. Em alguns casos, pode ser só um medo ali porque você se sente insegura. Em outros casos, pode ser um problema um pouco mais grave que a gente chama de cinesiofobia. O que é isso? É o medo justamente de se movimentar e da dor piorar. Ela tem esse nome, cinesiofobia, medo do movimento. Tem muitas mulheres que têm patologias crônicas, dores como fibromialgia, dores nas costas há muito tempo, artrite, patologias mais crônicas, que vivem com medo de se movimentar, ficam até calculando os movimentos do dia a dia. E por que esse medo acaba acontecendo? Bom, pode acontecer esse medo por conta de uma experiência ruim que você teve no passado. Por exemplo, você foi lá num tempo que você já sentia dor ou num tempo no passado que você nem sentia dor, foi fazer algum tipo de movimento, algum tipo de exercício e aí você acabou se machucando, acabou ficando pior do que como você estava antes, né? Às vezes acontece, já aconteceu com você? Conta aqui pra mim. Tem várias mulheres que relatam pra mim, eu tentava fazer uma academia, eu tentava fazer uma ginástica, eu tentava fazer um pilates, eu ia lá, fazia exercício e eu ficava pior, minha dor aumentava, né? Pode ser que você tenha passado por uma experiência ruim do passado. Pode ser que não tenha sido com você, mas que alguém próximo a você teve uma experiência ruim, você ouviu falar de uma conhecida, uma amiga, sua irmã, sua prima, sua mãe, alguém foi lá, fez algum tipo de exercício, acabou se machucando e isso fez com que você sentisse medo e nem se arriscasse, porque você, sem pensar, isso fica dentro de você, será que se eu fizer minha dor vai aumentar? Será que não vai ser pior, né? Tem mulheres que passam por essa situação. Terceiro caso, né? Tem algumas mulheres que já sentem bastante dor nos movimentos básicos do dia a dia. Então, quando você vai cuidar da tua casa, você já sente dor. Quando você vai fazer uma caminhada, você já sente dor. Quando você precisa agachar no chão para cuidar das plantas, para brincar com os netos, para pegar o cachorro, você já sente dor. Pode ser que quando você foi fazer, sei lá, uma viagem, você travou, ficou morrendo de dor e agora tem medo, né? Pode ser que no movimento mais simples e mais bobo, porque às vezes acontece, né? Às vezes é no movimento mais bobo, assim, do dia a dia, que a gente acaba ali desenvolvendo esse medo. Eu tenho uma aluna, aliás, no MPO, que ela contou pra mim que um dia ela travou as costas porque ela foi pegar alguma coisa no armário e ela estava sentada assim no escritório, que ela trabalha em home office, e ela estava lá no computador e ela precisava pegar alguma coisa no armário que estava atrás dela. E só no movimento que ela fez de girar as costas e abaixar,
as costas. Ela começou a sentir muita dor, travou as costas e aí ela ficava morrendo de medo, porque ela achava que todo movimento que ela fosse fazer no dia a dia, ela ia machucar a coluna dela. Ela até usava a palavra, ela falava pra mim assim, ai, eu tinha muito medo de fazer exercício, tinha muito medo de me movimentar, porque eu achava que aquela dor ia magoar a minha coluna, né? Então, pode ser que você tenha aí um trauma, desenvolvido um trauma porque passou por uma situação assim. Ou então, porque você simplesmente não sabe mesmo, né? Você se sente ali numa situação que você não sabe como fazer, você não sabe quando você deve fazer, você não sabe o limite que você deve fazer, você não sabe qual que é o melhor exercício, qual que é o melhor movimento, e aí você fica ali confusa, né? Tanta informação, hoje em dia, aqui na internet mesmo tem tanta informação que você fica perdida, você não sabe quem você ouve, você não sabe quem você acompanha, você não sabe por onde você começa, né? Então pode ser que esteja acontecendo isso com você aí. Só que o medo de se movimentar é importante que você vença, sabe por quê? Toda vez que a gente tem o objetivo de eliminar a nossa dor, a gente precisa, em alguma fase, a gente precisa ir voltando com os movimentos. Por quê? Na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente precisa se movimentar. Você precisa fazer uma caminhada leve aí dentro da tua casa, você precisa se locomover para o teu trabalho, ter uma vida normal, né? Conseguir fazer aquilo que você gosta, praticar um esporte, praticar um lazer, cuidar da tua casa, fazer as suas coisas, né? Agora, se a gente fica sempre com medo de se movimentar, o nosso corpo, ele vai ficando totalmente rígido, totalmente tenso. A musculatura, ela começa a ficar toda encurtadinha. É igual quando a gente está com frio, nesse período do inverno, que a gente fica mais encolhidinha. Então, quando a gente sente bastante dor, pouco a pouco, isso acontece sem a gente perceber, a gente vai poupando os movimentos do nosso dia a dia. Aí, quando você se dá conta, aquilo já tomou uma proporção tão grande que aí você vai subir uma escada, você não consegue. Você vai sair do carro, você sente dificuldade. Você vai agachar no chão, você não levanta, tá? Então, essas são algumas alterações que podem acontecer quando você vai poupando o seu corpo. Nosso corpo, ele tem várias funções, né? Para ele trabalhar direitinho, eu preciso que todas as funções desse corpo funcionem com qualidade. Mesmo que você tenha um desgaste, por exemplo, mesmo que você tenha uma artrose, uma hérnia de disco, mesmo que você tenha uma patologia, em volta dessa região que você sente dor, tem músculos importantes para estabilizar essa articulação. Tem ligamentos para segurar, para te dar também sustentação. Você tem ali, em algumas articulações tem bursas, em outras tem meniscos, né? Então a gente tem toda uma estrutura que dá pra gente força, que faz com que a gente tenha independência. Se eu paro de me movimentar, o que acaba acontecendo? A musculatura ela vai ficando mais fraquinha. Então, se eu vou fazer qualquer movimento mais rápido, a musculatura não responde, porque ela fica dormindo, ela fica ali mais flácida, ela não consegue nem contrair. Sabia que o potencial de contração e relaxamento da nossa musculatura é importante para que o nosso corpo funcione bem? É igual ao coração. Pensa lá no teu coração. Todo mundo que está vivo, o coração está lá. Ele bombeia e ele relaxa, né? Ele tem ali os batimentos, ele contrai e ele relaxa. A musculatura do nosso corpo também. Então, se você tem uma dor no joelho, por exemplo, os músculos que estão ali perto da sua perna, dos seus glúteos, da parte de baixo das suas panturrilhas, os músculos pequenininhos do seu pé precisam ter sustentação para te levantar, para que você consiga caminhar sem usar uma bengala, sem depender de uma cadeira de rodas, né? Então, tudo que está no nosso corpo vai trabalhar ao nosso favor se a gente estimula da maneira correta. Se eu deixo de movimentar, pouco a pouco os tendões eles vão perdendo a elasticidade,
com a idade eles vão ficando mais ressecados, as articulações elas vão ficando cada vez menores, porque se eu não tenho estímulo ali dos ligamentos para estabilizar e da musculatura para segurar, cada vez o espaço vai ficando menor, vai raspando ali uma articulação, vai aumentando o desgaste dessa parte do corpo. Então, eu preciso evitar ficar parada a qualquer custo, tá? A qualquer custo. Vanessa, mas e se eu já tenho um desgaste? Se eu já tenho uma artrose? Ou se eu já tenho uma tendinite, por exemplo? Não é pior eu fazer movimento? Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Uma artrose, né, um processo degenerativo do corpo, ele não acontece de uma hora para outra. Ele é ali um acúmulo de anos tendo hábitos, ou tendo um fator hereditário, ou tendo alguma mudança hormonal, ou passando ali por algum trauma, né, alguma lesão que você desenvolveu ao longo da vida, e esse desgaste vai acontecendo. Não é um tipo de lesão que vem assim, dei uma topada, não é igual dar uma topada no dedinho do pé na quina da cama, sabe? Não é assim. Isso é um processo de vários anos. Então, se eu fizer movimento, eu vou aumentar, acelerar esse desgaste? Não, se eu fizer movimento terapêutico inteligente, tá? Se eu quero eliminar a minha dor, eu preciso dar estímulos corretos para essa articulação, para que ela mantenha esse espaço da articulação, para que eu ganhe lubrificação, para que depois eu mantenha esse espaço ganhando sustentação e força, tá? É assim que acontece para eu eliminar a minha dor se eu tenho um desgaste. Se eu tenho uma tendinite, por exemplo, uma bursite, por exemplo, algumas mulheres, né, desenvolvem essas ites por conta de movimentos repetitivos. Aí você pode estar se perguntando, mas Vanessa, se eu fizer movimento repetitivo, se eu fizer movimento, não vai piorar a minha dor? Não vai aumentar a minha tendinite? Não. Sabe por quê? Assim como a artrose, a tendinite, ela não acontece porque você está fazendo um movimento durante dias ou durante semanas. São meses ou anos para você desenvolver essa inflamação. Só que existem movimentos terapêuticos inteligentes para você desinflamar, sair desse quadro de inflamação, melhorar a nutrição dessa musculatura para que esse tendão tenha elasticidade e ao mesmo tempo eu preciso dar um estímulo de carga nesse tendão para ele fortalecer e segurar o meu ombro no lugar, o meu quadril no lugar, o meu joelho no lugar, independente do local que você tenha a sua tendinite, independente do local que você tenha a bursite, tá bom? Então, movimento, se eu fizer movimento terapêutico inteligente, que é focado na eliminação de dores, você não tem esse risco da sua patologia aumentar, da tua dor piorar, tá? Desse desgaste evoluir ou da tendinite entrar em crise, não, tá bom? E Vanessa, por onde eu começo? Bom, o ideal é que você comece no melhor momento que você tem para começar, hoje. Por quê? Infelizmente, a gente não consegue voltar lá para trás, mas a gente consegue corrigir muitas coisas que aconteceram no seu corpo no passado, tá? Algumas a gente vai trabalhar para que isso não acelere, no caso de um desgaste, e numa tendinite, numa bursite, numa hernia de disco, a gente vai trabalhar para que tudo isso volte para o lugar, desinflame, que você não tenha mais essa patologia, tá? Tanto tendinite, hérnia de disco, bursite, é possível você eliminar a dor. Hérnia de disco, o corpo pode reabsorver a hérnia, tá bom? Caso você não saiba, tá aqui essa informação para você também, tá? Mesmo que você tenha hérnia de disco, quanto maior ela for, maior a chance do seu corpo reabsorver essa hérnia de disco, tá bom? O que eu vejo, onde eu vejo que as pessoas acabam errando nesse processo, né? Algumas porque veem pouco resultado, né, e acabam desistindo porque optaram por alguma técnica que não deu certo por algum motivo, não se adaptaram, não viram melhora, e aí acaba desistindo e acaba achando que aquilo é o que a vida tem para ela, tá? Espero que esse não seja o seu caso, que você não se conforme, e provavelmente não, né? Se você está aqui me assistindo essa aula aqui de hoje, é porque você quer mudar, você quer essa mudança, você quer alcançar a sua eliminação de dores.
Outra coisa, tem algumas mulheres que, infelizmente, por falta de informação mesmo, acham que algum movimento está difícil e que elas têm que forçar aquele movimento. Só que isso acaba aumentando ainda mais o processo inflamatório, isso pode gerar até uma sobrecarga tão grande na articulação que pode gerar dor em outra parte do corpo, tá? Então, eu vou dar aqui algumas dicas para vocês importantes. Vou chamar aqui, ó, dos 10 mandamentos, tá? Dos 10 mandamentos para você perder esse medo de você se movimentar e da tua dor piorar, tá? Bom, primeira coisa, tá? Primeira regra aqui. Nunca coloca o teu corpo em risco. O que eu quero dizer com isso? Se você não tem certeza que aquele movimento vai realmente te ajudar a eliminar a tua dor, se você viu lá um vídeo ou se você viu um tratamento mirabolante, um negócio novo, aí uma reinvenção da roda, e aí você olhou e ficou, será? Isso aqui, tá? Desconfie, tá? Tem de tudo, né? Hoje em dia tem de tudo. Desconfie, não coloque o teu corpo em risco. Se você observou algum movimento, alguma proposta de algum tratamento, alguma coisa que você olhou e falou, não sei se isso aqui é pra mim, então, ó, já fica com o pé atrás, tá? A gente nunca deve colocar o nosso corpo em risco, porque quando se trata do nosso corpo, as articulações, nossa musculatura, nossos tendões, nossos ligamentos, né? Toda essa parte estrutural do nosso corpo, a gente não consegue comprar outra, infelizmente. A gente só tem essa. Então, cuidado com movimentos que são bruscos, de impacto ou que colocam o teu corpo em risco, tá? Segunda coisa, nunca vá além do seu limite. O que eu quero dizer com isso? Toda articulação do nosso corpo, ela tem um tanto que ela precisa se movimentar para ela ter função. E tem um tanto ali que algumas pessoas podem ultrapassar o limite porque tem uma frouxidão ligamentar, porque tem alguma alteração ou porque são muito elásticas, né? Então toma cuidado com isso. Nem sempre um movimento muito grande é o melhor para o seu corpo. Exemplo, vou dar um exemplo aqui prático. Imagina que hoje você está aí sofrendo com as dores de bursite, tendinite, ruptura de tendão de manguito. E aí você tem uma dor no ombro que te impede de levantar o braço numa amplitude normal aqui, igual está o meu braço. Você só consegue ir até aqui. Só consegue ir até aqui. Se você for mais um pouquinho, você até sente uma dorzinha, mas ainda dá. Ok, esse daqui então é o seu limite, tá? Ah, Vanessa, mas eu não devo forçar, ir a mais, forçar mesmo para ganhar o movimento? Não. Porque isso pode piorar a sua patologia. Existem movimentos próprios, tá? A gente trabalha, inclusive, lá dentro do MPO, sempre com movimento terapêutico inteligente, que aos poucos as alunas elas vão ganhando essa amplitude de movimento de volta. Não é um movimento brusco, não é de uma hora para outra, não é forçando que você vai conseguir voltar a levantar o teu braço aqui para cima, por exemplo, mas isso vale para qualquer parte do corpo, tá? Então, faça o movimento somente até onde você sente que dá para ir. Sentiu uma dorzinha? Tá tudo bem, até uma dor assim, ó, que a gente considera uma dor 4, 3, ok. Vamos pensar assim, ó, 0 nada de dor, 10 uma dor insuportável. Se você consegue ir até um 3, 4 de dor aqui assim, mas dá? Ok, esse é o seu limite. Agora, se tá lá forçando demais, tá insuportável essa dor e que gere dor até depois, isso quer dizer que tem alguma coisa errada ali, tá? Provavelmente tá ultrapassando o limite da sua articulação. Terceiro, então, é você só fazer o movimento até onde é possível. Não compare o seu corpo com o corpo de outra pessoa. Às vezes a gente vê um exemplo, a gente vê um vídeo bonito de alguém lá fazendo um movimento lindo e aí a gente quer copiar, a gente quer se inspirar, a gente acha bonito e aí a gente vai lá e fala, eu vou fazer assim também. Só que de repente, aquela pessoa, para ela conseguir fazer aquele movimento, ela teve ali todo um passado trabalhado ali, um movimento todo lapidado para que ela conseguisse fazer o movimento daquela maneira. Então não compara o seu corpo, porque pode ser que essa pessoa nunca teve uma lesão, não tem a mesma idade que você, não sofreu ali no corpo as mudanças que você sofreu, tá? Cada corpo ele é único, por isso que é importante a gente sempre se respeitar
e só fazer até onde é confortável, sem se comparar. Quarta dica, sempre, 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 doeu, parou. Doeu, parou o quê, Vanessa? Não é normal fazer um movimento e sentir dor? Depende. Vamos falar aqui o que é normal. Se eu sinto uma dor na minha musculatura, na carne, tá? Para ficar mais fácil aqui, falar numa linguagem bem simples para todo mundo entender, ok, é uma dor esperada. Ela pode acontecer até 48 horas depois que você fez o movimento. Tá tudo bem. Toda vez que a gente faz o movimento, a gente cria algumas rupturas, micro rupturas ali no tecido muscular e para ele crescer depois, desenvolver um pouco mais forte. Então eu preciso ter um tempo, claro, de descanso para que esse corpo se regenere. Agora, se eu sentir uma dor mesmo na minha musculatura por mais de 48 horas, é preocupante, tá? Aconteceu alguma coisa ali errada. Ou foi a carga, ou foi tanto de repetição, tá? Agora, se eu sinto dor na articulação, se eu sinto dor no meu pescoço, se eu sinto dor no meu punho, se eu sinto dor no meu joelho, se eu sinto dor no meu quadril, se eu sinto dor no meu ombro na hora que eu faço o movimento, provavelmente, por quê? Ou você ultrapassou o limite da sua articulação, não teve uma correção, né? Isso acaba acontecendo. Ou aquele movimento não era o mais indicado para você nesse momento. Pode ser que um dia ele seja indicado, mas nesse momento, seu corpo pode ser que ainda não tenha o preparo suficiente para que você faça esse movimento, tá? Então, é isso que acontece. Sentiu dor na articulação? Nunca é normal. Sentiu dor na musculatura? Normal até 48 horas. Passou de 48 horas, ultrapassou o limite, tá? Alguma coisa ali precisa ser adequada. Outra coisa, quinta dica aqui, ó. Faça os movimentos sempre no ritmo da sua respiração. Muitas mulheres não sabem, mas a nossa respiração, ela ajuda a facilitar os movimentos ou dificultar os movimentos. Depende do objetivo do movimento que você está fazendo. Mas, no geral, quando, por exemplo, eu estou fazendo um exercício de força e eu solto o ar quando eu faço minha maior força, exemplo aqui, ó, abdominal. Quando eu faço a força soltando o ar, eu tenho mais estabilidade dos músculos profundos que estabilizam a minha coluna e eu consigo realizar aquele movimento com uma amplitude melhor. Então, eu consigo ir além, tá? Então, sempre usa o potencial da sua respiração enquanto você faz o movimento para você até ganhar movimento. Tá difícil de subir o braço? Quando eu faço na ex, ele sobe mais, tá? Faça o teste aí, perceba aí, mas funciona dessa maneira. A respiração ela é associada ali com a nossa biomecânica do nosso corpo. Outra coisa, os movimentos, eles sempre, sempre, sempre precisam ser leves, tá? E lentos. Sempre importante no ritmo da sua respiração, tá bom? Então respeita isso. Nunca vou fazer um movimento rápido demais, um movimento brusco demais, porque isso pode colocar teu corpo em risco. Sétima dica, quanto maior a frequência que você conseguir, melhor, tá? Nas dores crônicas funciona assim, quanto mais se eu posso fazer ali um dia sim, um dia não, boa. Se eu consigo fazer todos os dias, boa. Quanto maior a frequência, melhor, tá? Para dor crônica, quem tem dor há mais de 3 meses, não funciona esse negócio de 1, 2 vezes por semana só não, tá bom? Outra coisa, oitava dica, a constância é muito, muito, muito importante, tá? Não adianta procurar ajuda, tentar fazer movimento ou até só assistir uma live aqui da Vanessa só quando tem uma dica aqui que me interessa ou quando eu tô morrendo de dor eu venho aqui procurar uma dica. Aí não vai funcionar a longo prazo, tá bom? Para você eliminar a tua dor, você precisa ter um passo a passo. Tá? Você precisa seguir uma metodologia, porque na maioria das vezes, se você tem uma patologia que, por exemplo, é uma patologia crônica, eu tenho que ter esse cuidado diariamente para que eu consiga eliminar minha dor. E poucos minutos por dia é suficiente, tá? Algumas mulheres acham que tem que ficar 1 hora, 2 horas fazendo movimento. Não, tá? 25 minutos por dia é o tempo ideal. Todo mundo tem aí na rotina, independente da sua rotina, se ela é muito cheia. Todo mundo tem esse tempinho, tá bom? Então, você consegue se organizar aí, 25 minutos por dia é o ideal. Nem que você tenha que fracionar, um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, um pouquinho de noite, tá?
Outra coisa, dica muito importante, é importante você fazer os movimentos mesmo quando você tem dor. Da mesma maneira que você não procura um médico, né, depois que a sua doença passa, não faz sentido você querer procurar ajuda só quando você tá travada, só quando a perna não responde mais, só quando não consegue mais levantar da cama, tá? Mulher, esse cuidado tem que ser para sempre, tá? Então, para você eliminar a tua dor, é importante você saber disso, tá bom? E a nossa 10ª dica aqui, e mais importante dica, é você se inscrever lá na Semana Mulher Sem Dor, porque lá eu vou te mostrar todo o caminho que você precisa percorrer. Tudo que você deve fazer, tudo que você não deve fazer, o que você está fazendo e que não está funcionando, quais os pilares que você precisa passar. Tudo, tintim por tintim, mastigadinho, eu vou te mostrar do dia 12 até o dia 18 do mês de junho, tá? Se você ainda não fez a sua inscrição na Semana Mulher Sem Dor, a hora é agora, tá? Toca então no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, ou então no link lá do meu perfil. Não esquece, tá? Na hora de preencher seu e-mail, confere direitinho se o e-mail foi preenchido direitinho, se não faltou letra, se não faltou número. Confere bem para você receber os links das aulas, tá? Porque só vai ficar no ar de segunda-feira, dia 12, até o dia 18, tá? Até domingo, às 11h59 da noite, tá bom? Bom, vou ficando por aqui então. Um beijo para você e até a nossa próxima aula. Tchau!